O próprio Deus fala através do profeta Isaías, fazei prova de mim, fala através de Malaquias, fazei prova de mim, provai e vede que o Senhor é bom. E essa palavra provar no hebraico, a palavra ta'am, significa provar com os elementos sensoriais, com a sua cabeça. Jesus, quando falou da sua vinda ao mundo, a primeira coisa que ele falou, olha, vejam que ninguém engane vocês. O apóstolo João escreveu numa das suas cartas à igreja, coloquem à prova os espíritos para ver se eles procedem de Deus ou não. Paulo elogiou os bereanos porque quando eles receberam o evangelho, eles foram conferir nos livros se a coisa era daquele jeito mesmo. Então, a religião, não vou falar verdadeira religião, porque seria um pouco fanista, mas a religião que realmente é sadia, ela incentiva o questionamento. Mas que tipo de questionamento? O questionamento lúdico, lúcido e sincero. Porque aqui não significa que todos os questionamentos são aplaudíveis. Há questionamentos que são apenas... O professor Clóvis sabe disso. Tem aluno em sala de aula que às vezes faz uma pergunta que ele não tem dúvida sobre aquilo, ele quer aparecer. Ou às vezes ele quer encurralar o professor para ver se o professor falou uma coisa diferente do outro professor que deu aula no primeiro horário. Então, há dúvidas que são honestas, são sinceras, essas levam ao crescimento, mas há dúvidas que são apenas vontade de aparecer. Então, temos que separar que tipo de dúvida estamos falando. E a primeira, a dúvida sincera, ela é muito bem-vinda na religião, ela é incentivada, pelo menos na religião de matriz judaico-cristã. Professor Clóvis, a fé ela pode ser considerada um método de conhecimento tão legítimo quanto a razão? As minhas experiências sobrenaturais ou aquilo que eu chamo de fé, aquilo que eu creio, ele é tão válido quanto o que eu raciocinei, o que eu aprendi por minhas experiências materiais também, ou não? Bem, acho que para começar a tentar responder a tua pergunta, nem penso ter condições de dar a você uma resposta completamente satisfatória. Antes eu queria apenas que quem nos acompanha registrasse uma fala do professor Rodrigo, quando ele diz que o nosso modo de pensar, né, que é estruturante da vida do nosso espírito e que, portanto, para nós parece assim uma obviedade pensar do jeito que pensamos, é só um entre muitos possíveis. Então, o exemplo que ele deu é absolutamente maravilhoso. Eu vou anotar e vou passar a me servir dele porque é maravilhoso. Você diz, eu vou pegar um táxi. E é interessante porque você tem aí essa sequência, eu, sujeito da frase, né? Vou pegar o verbo, depois o táxi, o complemento. Lembra? Sujeito, verbo, complemento, sujeito, verbo, complemento. Então, o sujeito vem na frente. E é claro, depois que você repete zilhões de vezes essa sequência, estrutura, né? Essa sequência acaba se tornando... ela adere ao espírito como uma obviedade. E veja, é perfeitamente possível começar, como ele explicou, a frase pelo verbo. E se você organiza o seu modo de expressar de outra forma, o que acontece? Muda a tua realidade também. É todo um alcance do pensamento que muda, não é? Ou seja, existe uma imbricação mais sólida do que se imagina entre o logos, linguagem, discurso, e o logos, pensamento. Né? Se você a palavra é a mesma em grego, né? Mas olha que interessante, você diz, eu fazia prova oral na faculdade e era muito comum eu ouvir coisas do tipo, professor, eu entendi tudo, mas agora que eu tenho que falar, eu não consigo.
Ora, a impressão que dá é que existe um departamento que é o departamento do pensamento. Uma vez feito o pensamento, esse pensamento vai para o departamento do empacotamento, que é a linguagem, e aí depois vai para o departamento do enunciado, que é fonético, boca, etc. Não funciona assim. O pensamento, ele é inseparável da linguagem. Ou seja, pensamos através das palavras. E não só através das palavras, mas também através de uma certa organização das palavras que nos é, digamos, apresentada desde o nascimento. Então, não existe o pensar desprovido de uma materialidade semiótica, de uma materialidade simbólica. Então, nesse sentido, o que ele falou, eu fiquei absolutamente encantado, porque muitas vezes quando você lê a Bíblia, dependendo da tradução, de fato, muitas vezes o verbo vem antes do sujeito, tal como ele explicou. E isso é maravilhoso, porque uma simples inversão dessa já muda completamente a ênfase das coisas, a maneira como aquilo é entendido. O próprio Deus se apresenta como eu sou. Não é? Eu sou o verbo, né? Não é? É um agir. Não é? No princípio. É muito interessante, porque não é por acaso, né, que essa palavra logos, né, é a mesma tanto para discurso, né, produção simbólica, quanto para pensamento, quanto até mesmo para razão, etc. Então, é evidente que existe aí uma imbricação que o senso comum muitas vezes não dá a devida importância. Mas agora, voltando ao que você me perguntou. Eu penso que o caso de Jesus poderá nos ajudar. Tá. E por quê? O que eu vejo é evidente que não sou um especialista, mas acho que posso contribuir. Você tem um jeito grego de pensar aonde, eu diria, a filosofia hegemônica, né, a filosofia chapa branca, a filosofia que triunfou, a filosofia vencedora, ela é dessa sequência, eu diria, constituída por Parmênides e Heráclito, Sócrates, Platão e Aristóteles, depois Epicúrio e os estoicos. Muito bem. E eu diria até que poderíamos tirar fora Epicuro e deixar só os estoicos. Muito bem. O que essa filosofia vai nos propor? Ora, que existe uma hierarquia natural entre os seres. E por quê? Porque as coisas no universo têm importância desigual. E, portanto, dependendo do seu papel nesse todo cósmico, você será mais ou menos relevante. Certo. Então, quem é que vai governar? Leia lá a República de Platão. Quem vai governar? Quem vai governar é quem pensa bem. E quem pensa bem é o filósofo. Ponto. Simples assim. É claro que poderíamos entender isso como advogar em causa própria, porque quem está escrevendo é um filósofo, talvez esteja reivindicando um pouco mais de poder para si. Deixando isso de lado, me parece, digamos, sustentável que quem pense melhor seja encarregado de tomar as decisões na polis, certo? Bom, quem é que vai cuidar da segurança da polis? Segurança, né? Ministério da Segurança, né? Secretaria da Segurança interna e externa, portanto, Forças Armadas para combate externo e Polícia Segurança Interna. Quem vai cuidar? É quem é talhado por natureza para isso. Digamos, alguém pouco afetado pelo medo
de um enfrentamento, etc. Então é preciso colocar a pessoa no lugar certo. E depois, quem é que vai fazer a artesania, a agricultura, etc, etc? Basicamente, quem sobrou, ou seja, aqueles que têm a parte inferior da alma mais desenvolvida, são muito desejantes, são muito apegados às coisas materiais, então vão cuidar daquilo que mais sabem, entendeu? Então, a parte superior da alma cuida da governança, a parte intermediária da alma cuida da segurança e a parte inferior da alma cuida da produção, né? Cuida da produção.